Namastê. Vou começar esse vídeo com uma pergunta. Quem tu é? Quem tu é além do que os teus pais esperam que tu seja? Quem tu é além das expectativas dos teus professores, dos teus mestres, além das tuas próprias expectativas que são baseadas em um ideal? Um ideal muitas vezes de status social, um ideal profissional de relacionamento, um ideal de família. Quem tu é? Essa é uma pergunta que eu deixo ela muito presente na minha vida e ela não torna a minha vida mais fácil, mas ela torna a minha vida mais próxima da minha verdade pessoal. É um exercício diário, eu acredito que não acaba nunca, né? Eu acho que sempre tem um espacinho para que eu descubra um pouco mais sobre quem eu sou. E é algo um pouco complicado, às vezes, de a gente conseguir realmente entender todo esse conceito do que eu tô falando. O que define quem eu sou, na verdade? A gente acha que a gente precisa definir e não precisa. Muitas vezes a gente se define pelo que a gente criou como identidade, ainda quando criança, e é claro que foi se modificando na adolescência, mas basicamente o que nos acompanha até hoje, em questão de julgamento de certo e errado, sobre o que é ser uma pessoa feliz, sobre o que é ter sucesso, essas questões foram todas construídas na nossa personalidade enquanto que a gente estava crescendo e desenvolvendo quem a gente acha que é hoje. Essas influências, essas informações, elas não vieram do nada, elas vieram das pessoas que estavam à nossa volta enquanto que a gente estava criando essa personalidade. Então, nossos pais, avós, tios, tias, professores, todas essas pessoas tiveram influências, além das experiências que nós tivemos sozinhos, que geraram impressões no nosso corpo e na nossa mente. Às vezes alguma questão traumática, algum tombo que a gente caiu que a gente talvez nem lembre, nos fizeram ter uma impressão sobre uma determinada situação, uma determinada coisa, que nos fizeram ter um pré-julgamento já. A mente, o corpo, eles querem sempre nos proteger, e para nos proteger eles mantêm essas impressões vivas, né? Então, se eu algum dia cair de um balanço, eu provavelmente, se aquilo gerou uma impressão negativa em mim, eu vou ter medo do balanço, eu vou ter medo talvez da altura, se eu estava no alto, para mim parecia alto, eu vou ter alguma crença talvez que pode ser limitante, que não vai mais me permitir andar num balanço, não vai mais me permitir ir para algum lugar alto, viver uma nova experiência, porque o meu corpo e a minha mente estão tentando me proteger de uma experiência ruim de novo. Como eu comentei, essa proteção excessiva, ela pode ser muito limitante. O que a meditação e o yoga vem nos trazer com relação a isso, com relação a nos conhecermos, com relação a desenvolvermos essa habilidade de sabermos quando a questão é nossa, né, é essencial, é do nosso eu verdadeiro, ou quando é uma impressão do corpo ou da mente. O yoga, ele tem como intenção principal nos libertar de tudo isso. Como que a gente trabalha essa libertação? É um processo que para algumas pessoas pode ser mais fácil, para outras pode ser mais difícil, mas é importante que a gente não tenha uma pressa para fazer isso, mas é legal que a gente se disponha, se essa for a nossa vontade, a exercitar. O que seria o exercício? Seria sempre entender que o corpo e a mente são nossos.
mas não são quem nós somos. Então, o meu corpo que acumula tantas impressões ao longo da vida, o dia inteiro ele está acumulando informações e impressões. E o que o meu corpo acumulou até hoje é o que ele é. Mas o que é a confusão que a gente faz? A gente entende que é o que eu sou, não é o que o corpo é. O que eu sou é algo muito diferente. Mesma coisa a minha mente. A minha mente acumulou informações durante toda a minha vida, até o dia de hoje. Então, a forma como eu desenvolvo os meus pensamentos até hoje se dá pela forma como eu vivi e pensei até hoje. Essa forma, pensamento já se alterou muito, principalmente desde que eu entrei no caminho do yoga, que me faz questionar, que me faz observar. Porque muitas vezes a gente não questiona e a gente não observa da onde está vindo essa informação. Tá, mas por que eu penso assim? É realmente algo que eu concordo? Que às vezes assim a gente concorda. A gente está ali conversando, surge uma situação, a gente concorda para se inserir. Mas a gente sente que algo não está 100% ali dentro da gente. Então, o exercício para que a gente consiga entender que o corpo e a mente não são a gente é esse exercício de autoobservação. Tá, mas eu estou observando, e o que eu faço com isso? Vem uma terceira observação de outra coisa que não é quem nós somos, mas nos coloca mais próximos dessa verdade, porque essa parte não mente, que é as nossas emoções. Essa parte, ela vai ser alterada, é claro, o nosso corpo influencia as nossas emoções, a nossa mente influencia as nossas emoções. E todo o tempo as nossas emoções estão tentando nos mostrar a verdade, só que a gente não presta atenção. Na maioria das vezes a gente ignora totalmente a forma como nós estamos nos sentindo para agradar alguém, ou porque sempre foi assim. Ah, isso é bobagem minha, por que eu tô me sentindo assim? Né? Nós não nos damos o crédito de sentir e dar atenção para essa emoção, para esse sentimento. Se nós fizéssemos isso, nós íamos cada vez buscar mais nos sentir bem, não é verdade? Eu quero me sentir o mais feliz, o mais leve, o mais tranquila possível. Só que às vezes eu coloco a culpa em outras questões. Ah, eu não estou tranquila, eu não estou feliz por causa disso. A gente aqui já conversou várias vezes sobre a responsabilidade, sobre a nossa própria felicidade, não é? Então, é importante que a gente saia desse papel de vítima também. Quanto mais a gente entregar a responsabilidade ou a culpa para outros fatores sobre como a gente está se sentindo, mas a gente está entregando o poder para essas coisas ou para outras pessoas. Então, para a gente se empoderar primeiro. Para eu me empoderar sobre a minha vida, eu preciso me sentir responsável sobre ela. Então, sou responsável sobre essa... Primeiro, sou responsável por entender. Eu tenho essa máquina fantástica que é esse corpo, mas eu não entendo como que ele funciona. Peraí, tem alguma coisa errada? Como é que eu vou usar bem essa ferramenta fantástica se eu não me compreendo, se eu não sei como usar? Então, tá, tirando as funções básicas que todo mundo já nasce sabendo, vamos entender um pouco mais? Vamos se observar, observa como o teu corpo se sente depois que tu come uma refeição. Não se sentiu bem? Observa o que estava no prato. Talvez possa fazer algumas alterações e observar de novo como que tu te sentiu. Te sentiu leve, te sentiu bem, te sentiu satisfeito, mas sem azia, sem má digestão? Isso tudo é o teu corpo falando contigo. O teu corpo está te dizendo se tu está comendo certo ou não. Aí a tua mente, o que tu está alimentando, do que tu está alimentando a tua mente? O que tu assiste na TV, o que tu lê, com quem tu conversa, sobre o que tu conversa, e daí tu começa a observar como tu vai te sentindo, dando esse tipo de nutrição para tua mente. Tu
tá te sentindo leve, chega no final do dia, tu consegue ter uma boa noite de sono. Chega no meio do dia, tu tá bem, tu tá disposto ainda, ou chega ali já de tarde, parece que tu precisa dormir, tu tá com crises de ansiedade. Alguma coisa tu não tá fazendo certo. Algum alimento que tu tá dando pro teu corpo, pra tua mente não está correto, porque tu não está bem. Então, observei isso tudo. Não precisa fazer tudo sozinho também, tu pode pedir ajuda. Tem profissionais, tem pessoas sempre dispostas a ajudar. E aqui esse vídeo vem com o intuito justamente de ajudar a perceber, preciso pedir ajuda, ou eu preciso dedicar alguns momentos do meu dia para que eu possa me ajudar também, porque às vezes a ajuda pode vir de fora, mas a gente não está pronto para receber ela. Muitas vezes as pessoas oferecem ajuda, a gente não está pronto, porque tem algumas coisas que só a gente pode fazer. Então, eu sei que ninguém pode me ajudar se eu não quiser. Ninguém pode fazer a minha prática por mim, ninguém pode observar a minha respiração por mim, até pode, mas se eu não me tornar consciente disso, se eu não me tornar consciente da minha respiração, alguém me ensina a respirar, diz respira assim, assim, eu respiro, mas eu não prestei atenção, só estou fazendo porque tu está dizendo para eu fazer. Então, perde o valor e perde a lição, perde o resultado. Então, vamos fazer um pequeno exercício agora, alguns instantes fechando os olhos. Tenta manter a tua coluna retinha. Começa a respirar conscientemente. Agora é aquele momento onde não adianta eu te guiar, tu fazer exatamente, mas tu não te observar. Tu precisa observar o todo. Observa o teu corpo, observa todas as sensações. Observa essa respiração, o ritmo dela, se tu tá conseguindo manter um ritmo lento e profundo, suave ao mesmo tempo. Observa se tu consegue sentir o teu pulso, teu coração batendo. Está tudo bem se tu não consegue. Observa os teus pensamentos. E agora o principal, observa como tu tá te sentindo. Depois de algumas respirações, tu vai perceber que a forma como tu tá te sentindo é diferente. Algumas respirações conscientes vão alterar o teu estado mental para um estado de presença. É muito difícil a gente mentir pra gente mesmo quando a gente está na presença. A presença de quem a gente realmente é. E esse ser magnífico que cada um é, ele se manifesta somente quando nós estamos no momento presente. Quando nós estamos no passado, remoendo lembranças, nós não conseguimos nos conectar com quem nós somos. Nós estamos na memória, no intelecto, na mente. Quando nós estamos no futuro, preocupados com alguma situação, nós estamos também totalmente desconectados. E isso vai gerando ansiedade. Então, fazendo esse pequeno exercício de parar, observar o corpo, observar a mente, observar as emoções, alguns minutinhos por dia. Com o tempo, quanto mais tu fizer, melhor, porque tu vai estando em presença por mais tempo durante o dia. E com o tempo tu vai passando a perceber coisas maravilhosas a teu respeito. Muitas vezes a gente quer tanto fazer parte de um grupo, ou a gente quer tanto se sentir igual aos membros da nossa família, nós queremos nos sentir realmente conectados e nós achamos que nós precisamos pensar todos iguais, que nós precisamos viver da mesma forma, viver as mesmas lutas, ter as mesmas opiniões. E isso muitas vezes vai deixando a gente distante de quem a gente é, distante de fazer as coisas que nós gostaríamos de fazer, de lutar pelas causas que nós gostaríamos de lutar. E é bem importante
que cada um sinta, sente, presta atenção naquela parte tua que não mente. Esse é o meu recado para hoje. É o recado para que tu pare, te observe, observe o todo, observe o corpo, cada vez te torna mais consciente de que ele é teu. Ele não é o teu eu, ele não é a tua verdade, ele é teu. Presta bem atenção na tua mente, em todas as verdades que ela quer te contar. Te torna bem consciente de que quem tu é além dela. E tu vai observar ela tentando te convencer do contrário. Eu vou dar um exemplo sobre o quanto o corpo e a mente podem nos, com todos os padrões que nós já criamos, quanto que essas ferramentas maravilhosas que nós temos à nossa disposição, o quanto elas podem muitas vezes nos limitar. Por exemplo, quem me conhece, já fez curso com a gente, pode já ter ouvido histórias de que eu sou preguiçosa. Porque eu disse, ninguém contou. É algo que eu afirmo desde a minha adolescência. Eu parei de afirmar agora há pouco. Faz pouco tempo que eu disse, peraí, por que eu fico dizendo que eu sou preguiçosa? Eu faço práticas regularmente, eu caminho, eu faço academia, eu faço diversas atividades, eu acordo de manhã cedo, vou dormir tarde da noite, trabalho o dia inteiro, gosto disso, não me sinto cansada e nunca deixei de fazer por preguiça. Eu fico pensando, por que eu fico dizendo que eu tenho preguiça? Quando eu era adolescente, muitos adolescentes passam por isso, sim, eu tinha aqueles momentos de muita preguiça, eu não queria fazer nada. E quando isso aconteceu, eu comprei isso como verdade. Eu ouvi meus pais dizendo, a Rebeca é muito preguiçosa. E eu comecei a repetir, não, que eu sou preguiçosa. Quando eu usava essa fala, eu me escapava de ter que ir e fazer algo que eu não queria fazer, em vez de dizer, não, eu não quero fazer isso. Seria muito mais simples do que me rotular. E foi um rótulo tão grande que eu acreditei nisso por muito tempo. Aí, quando no ano passado nós fomos lá para a Espanha visitar a mãe do Léo, e ela tem um grupo que faz trilhas e caminhadas, eles iam fazer uma caminhada, faziam já com frequência, e ela gostaria de nos convidar, mas ela já descartou a ideia. E ela contou pra gente depois, eu ia convidar vocês para essa caminhada em paisagens maravilhosas, montanhas, porque eram 6 horas de caminhadas e eu pensei, ela me chama de Riquinha, a Riquinha não vai querer, porque né, ela não gosta de caminhar, ela é preguiçosa. Então eu fiquei pensando quantas oportunidades eu perdi por ter me rotulado preguiçosa, porque mesmo que eu ainda acreditasse nisso mentalmente, ou que o meu corpo ainda tivesse preguiça nele, mesmo assim eu não preciso comprar isso como uma verdade. Por quê? Porque o meu corpo, ele é simplesmente o conjunto de impressões de tudo que eu fiz até hoje. Então, é claro, eu mudei desde a minha adolescência. Eu criei uma rotina de práticas físicas, mentais, que eliminaram essa preguiça. Só que eu ainda acreditava no conto da preguiça. Eu ainda repetia com frequência aquela frase quando me perguntavam sobre mim. Então, hoje, eu já sei que a preguiça não é mais parte, o meu corpo sabe e a minha mente já foi avisada. Ela precisa ainda ser relembrada. Quando a gente se dá conta de uma verdade, a gente ainda precisa ficar repetindo para a mente algumas vezes, para que ela entenda e não queira nos convencer do contrário de novo. Então, tudo é possível que a gente reverta, desde que a gente acredite nisso. Entende? Por exemplo, eu ouço muitas pessoas falando, eu não posso praticar yoga e meditação porque eu sou uma pessoa muito agitada. Peraí, talvez tu seja a pessoa que mais precisa disso. Tudo é prática. Então, se tu não acredita que tu pode praticar yoga, tu não pode mesmo.
porque tu tá dizendo que tu já decretou que não. Algumas pessoas dizem, eu não posso praticar também, não é para mim, porque eu não sou flexível. Como que tu vai ser flexível se o teu corpo é o resultado de tudo que tu fez até hoje? Tu nunca acreditou que tu podia desenvolver a flexibilidade, tu nunca gerou nenhum estímulo para o teu corpo, tu nunca deu nenhum estímulo para que ele gerasse essa flexibilidade. Compreendem como é complexo? E ao mesmo tempo é tão simples, se a gente for pensar. Então, não deixem que crenças limitantes impeçam vocês de viver o que vocês têm vontade de viver. Já tive muitos insights, muitas ideias maravilhosas que a minha mente bloqueou na hora, porque a mente é preguiçosa, lembra que ela quer ficar repetindo as informações que ela já tem para nos proteger. Às vezes essa proteção é boa, às vezes ela é limitante. Então, se vocês tiverem ideias maravilhosas, não deixe que a mente de vocês tire vocês totalmente desse caminho. Vejam as possibilidades, talvez experimentem. Não precisa largar tudo que vocês já têm, já conhecem, já se sentem seguros fazendo. Mas deem a oportunidade para o novo acontecer. Se permitindo, não deixando que os padrões sejam realmente um empecilho para vocês. Observem, observem, observem.